Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meus queridos pedráticos, a galera que curte a pedra natural, a galera que está aqui com a gente todos os dias de segunda a sexta-feira, daqui a pouco chega sábado também, acompanhando essa jornada épica aqui, trazendo um pouco das rochas ornamentais, trazendo um pouquinho das pedras naturais que tanto abrilhantam o nosso Brasil varonil aí, você, e o exterior também, você que está nos Estados Unidos, né? Você que está na Europa, está aí nos Emirados Árabes da vida aí, no Oriente Médio, na Ásia, você muitas vezes pode estar aí conhecendo um pouco do nosso material, né? Da pedra natural brasileira, e nós temos nos debruçado aqui dia após dia em trazer pautas interessantes, assuntos relevantes, convidados que abrilhantam um pouco mais o seu conhecimento, o seu saber sobre como essa indústria se move, a indústria do mármore e granito. Nós temos aí pouco tempo de jornada ainda, mas uma caminhada super interessante que tem nos possibilitado trazer aqui convidados realmente relevantes, que tem um bom papo, um bom assunto. Você que está com a gente aqui sabe que nós temos agora os temas, né? Já não é de hoje, nós inauguramos aí os programas temáticos, né? A grade de programação do Pô de Pedra, a gente fala de pedra de uma maneira leve, de uma maneira tranquila, para que você amplie o seu leque aí do saber, né? Você entender como é que funciona a engrenagem rodando. E hoje estou trazendo aqui uma pessoa que é referência naquilo que faz, um elo muito importante dessa engrenagem, né? Um dente dessa engrenagem muito relevante, né? Hoje nós estamos aqui no nosso Pó de Pedra Jurídico, um programa que já caiu na graça da galera. O pessoal já se amarrou em falar, ouvir advogados, ouvir juristas, pessoal aí que são atores aí do meio da justiça. A gente tem conseguido angariar, trazer aqui personalidades, tanto capixabas quanto de fora também. Você vai olhar aí ao longo da nossa grade aí, muitos programas interessantes. E hoje eu estou com ele aqui, Dr. Vitor Ataide, ele que é advogado, dentre outras áreas que ele atua, se especializou na área ambiental. Ele acumula algumas funções, eu vou ler aqui porque é importante, é legal quando a gente traz um profissional aqui tarimbado, um cara que tem um conteúdo, né? Ele é advogado desde 2004, então lá se vão 21 anos, né? Sócio fundador do escritório David Ataide Advogados, né? Ele é especialista em Direito Público da Faculdade de Direito, pela Faculdade de Direito de Vitória, mestre em gestão e regulação de recursos hídricos, e hoje, não por acaso, a gente está falando de água aqui no off, né, doutor? E, enfim, membro do Conselho de Meio Ambiente de Recursos Hídricos do Espírito Santo, professor de Direito Minerário e na pós-graduação de Direito Ambiental e Minerário da PUC Minas e professor de Registros Ambientais para a Mineração da graduação do Departamento de Gemologia da UFES. Bom, esse é o personagem que está aqui com a gente hoje, né? E, não obstante, também é o advogado, faz parte do corpo, lidera o corpo jurídico do sindicato, né? Do Sindirochas, o sindicato patronal. Nós nos conhecemos, inclusive, na Mamomac. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para todo o corpo do Sindirochas, em especial o Ed, no nome do Ed aí, toda a equipe que faz acontecer aí o Sindicato de Rochas do Estado do Espírito Santo e todas as entidades que lidam com mineração. Muito bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo ótimo. Primeiramente, queria parabenizar pela iniciativa. É importante humanizar, trazer a palavra dos profissionais para humanizar o setor de rochas num contato com o público consumidor e até autoridades regulatórias, fiscalizadoras do setor. Então, essa comunicação, essa linguagem que você leva para dar acesso ao setor de rochas aos diversos interessados é fundamental. Agradecer a oportunidade, claro, uma oportunidade muito importante para a gente também passar a nossa visão. E aí, você mencionou sobre tanto o escritório quanto o Sindirochas. O meu escritório, ele presta assessoria, né, para o Sindirochas e para o Centro Rochas também, mas hoje quem está aqui é o Vitor, né, que a opinião
é sobre minha conta e risco, não é opinião da entidade. Da entidade, né? Deixar claro. Que se registre nos autos aí, Excelência. Não, sim. Embora eu falo, antes de vir para cá, eu conversei tanto com os presidentes, tanto com o Ed, presidente Ed André, presidente do Cindy Rochas, quanto o Thales Machado, presidente do Centro Rochas. Falei que viria aqui, expliquei e pedi licença que, se eu precisasse falar alguma coisa que a entidade fez que eu acho relevante, para eles me autorizarem, eles deram autorizaram. Okay, Não, e eu fico feliz, assim, esse ambiente salutar, esse ambiente gostoso, né? Que tem envolvido toda essa atividade. Na verdade, doutor, eu até brinco, o maior beneficiado de todo esse movimento, já são 100 e poucos programas? Quantos programas já foram? 80 programas, né? Mas juntando com os cortes, né? Já me excedi aqui, porque eu olhei o número final lá e estou lembrando dos cortes. Mais de 80 programas gravados e veiculados. E eu sou o grande abençoado aqui, porque cada vez que eu converso com um profissional, doutor, tá crescendo um pouco o meu conhecimento, abre uma visão ali, um pontinho que eu não conhecia, né? Então, abrir esse leque, abrir essa caixa de Pandora, essa caixa tão distante da sociedade, primeiramente a mim tem me abençoado e a você também. Eu vou olhar para essa câmera aqui, Sally, me ajuda. Tem que olhar para essa aqui, que hoje a gente está de tema novo, as coisas estão começando hoje, pela primeira vez você está vendo aqui, os nossos patrocinadores já estão com a gente, já tem há um mês e meio mais ou menos, e você está conhecendo, você está vendo as marcas que acreditam nesse projeto, e a sua marca também estará aqui. É só você entrar em contato com a gente e entender o nosso propósito. Você está vendo como que a sua marca está rodando aqui, dessas empresas que eu vou falar com delas no andamento do programa aqui, vinculadas a personagens relevantes, pessoas que têm um bom assunto, um bom tema. Isso é legal. Então, assim, você que está em casa acompanhando a gente, que a gente tem já alguns fãs, doutor. Uhum. Tem um colega aí que... tem dois. Que até pediram meu celular, eu dei, não tem esse negócio de estrelismo, não. A gente está aqui, a gente é do povo. Mas o cara lá de São Paulo, né? Aí todo dia de manhã ele pega o metrô, pega o trem, aí ele me manda um áudio, me passando o relatório, a fita do programa da noite anterior. Bruno, assisti um programa aqui, foi legal, gostei desse assunto, gostei desse tema. E um abraço para você, eu esqueci o nome dele, agora você é muito querido, vocês dois aí que sempre me mandam mensagem. Então a gente está criando, sim, uma comunidade, né? A gente está informando a sociedade de que por que a pedra custa caro ou custa barato, por que o preço é esse, por que não é, onde eu tenho acesso a isso. Isso é uma rota, é um roteiro que a gente está construindo para munir a sociedade de informação. A gente está criando esses elementos para isso. Bom, o bate-papo aqui é contigo. Eu vou finalizar essa introdutória, né, dizendo que para nós é uma honra recebê-lo aqui, né? A gente tirar um bom proveito. E você que está em casa vai se adentrar agora. Você que é advogado, tem curiosidade de conhecer como é que é o mercado jurídico da pedra, a advocacia na área da mineração, direito minerário. Nós estamos aqui com um catedrático, o cara manja no negócio, né? Não é brincadeira não. Assim como outros que nós temos trago aqui, graças a Deus, trouxemos o doutor Henrique no último programa antes do seu aqui, presidente da OAB local, amigo, né, deu um panorama em nome da OAB, aí ele veio em nome da OAB e falou, né, a visão dele, enfim. Bom, mineração legal. A gente já tem... Só um segundinho. Diga. Sou visita, trouxe aqui uma lembrancinha lá Nossa vida, escritório. Rapaz. Olha que coisa legal, bicho. Você recebeu, quando meu sócio veio anteriormente, se eu não me engano, ele trouxe garrafas, não foi isso? Lá em São Paulo. Foi verdade. O doutor Rogério e o doutor Daniel. Foi verdade. Hoje, daqui a pouco você completa a linha da Via Taíde Eu vou ser egoísta. Uma vai ser minha e a outra vai ficar no nosso, que eu tenho recebido, graças a Deus, alguns presentezinhos. Eu vou te mostrar o meu cenário. Ele vai ficar ali para divulgar aqui, para legal. Depois a gente usa, depois a gente vai trocando aí. Obrigado, doutor. Deixa aqui, né, aqui no visual aqui. Show. Mineração legal. A gente já tem debruçado sobre esse tema aqui, doutor. E eu queria te passar a palavra para você construir esse raciocínio, falando um pouco sobre a sua percepção, né? A gente pode pincelar sobre outras áreas, falar sobre a gestão hídrica, enfim, você tem muita informação sobre isso. Mas eu gostaria que você conduzisse como é que é o processo legal da exploração mineral
Conduz aí. A atividade econômica da mineração, ela é caracterizada por um panorama jurídico, né, muito influenciado por normativas infralegais. O que é isso? Que não é previsto em lei, que é feita na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa e Câmara dos Vereadores. Tem muito regulamento, né? Muita norma feita para o órgão fiscalizador. Então, isso pode ser um pouco assustador, atordoante, porque tem muita fonte de norma, né? Mas a norma básica, central, é a nossa Constituição. Tá, mas aí vamos lá. Me parece, e aí a primeira vez que eu puxo esse novelho aí, dessa conversa, esse novelo, me parece que existe uma autoridade exacerbada nas mãos do órgão controlador, a ANM. É isso mesmo ou não? Vamos lá. Comparado aos... Por exemplo, você tem a comunicação, você tem a Anatel, são os órgãos reguladores, né? Que eles são eles são autarquias, é isso? Exato. Né? São autarquias. Então, beleza. Então, você tem lá a Anatel para regular a telefonia, tem o não sei o quê, a ANEEL para energia, e você tem a Agência Nacional da Mineração, a ANM. Me parece que a ANM, ela tem né, nos dedos do pé, ela é o dedão. É por aí mesmo? Ela tem esse poder mais sobressalente aí? Olha, o gancho que você criou aí foi fantástico, que é bom para a gente ter uma visão um pouco mais geral aí da gestão, né? O bem mineral pertence à União. Alguém precisa tomar conta dele, né? Dizer quem é que vai explorar, quem é que não vai explorar e como, certo? Daí a ideia de agência. Porque se você for observar, as agências, todas as agências, cada uma delas, ela regula um mercado, faz concessões de bens públicos. Potencial de energia elétrica, petróleo, navegação em rios, né? Fluviais. Exatamente, navegação fluvial. Geração de... tem aqui em Cachoeira a agência Agersa, né? Que regula a distribuição, o tratamento de água, enfim, água e esgoto. Então, assim, as agências, elas regulam bens públicos. Perfeito. Perfeito? No caso da mineração, antes era uma autarquia. A ANM, ela é a caçula das agências nacionais. Mas é? Ela é caçula. E quem que controlava antes? Antes era o Departamento Nacional de Produção Mineral, que era uma autarquia vinculada ao Ministério de Minas e Energia. O seu diretor-geral, o chefe do DNPM, ele era de livre nomeação e exoneração, ou seja, tinha, em tese, maior interferência política, porque você tirava o gestor. Hoje, a agência ela é gerida por uma diretoria colegiada que cada membro tem um mandato. Então você traz mais democracia para a gestão. E ela tem um poder regulatório. E na atividade regulatória dela, quando ela vai tratar, por exemplo, de guia de utilização, né, que foi um tema que foi tratado aqui diversas vezes, ela vai dizer como que vai ser, enfim, diversos assuntos ela trata através de resoluções da diretoria colegiada. Essas resoluções, quando ela trazem impacto significativo ao setor regulado, precisa ter uma análise de impacto regulatório. Então, o setor participa do processo de regulação. Então, sim, ela é a grande gestora da coisa. Mas participa? Mas por que o setor sente que não participa? Não, mas o setor participa. Participa? Eu posso falar porque... Você está lá dentro, né? Eu estou te perguntando a você, pô. Eu vejo. Não, eu quero dizer o seguinte, por exemplo, um reclame recorrente aqui quando nos deparamos com um empresário que ele sente muita dificuldade, um processo moroso para regulação, falta de braço para poder liberar certos elementos. E isso vai tornando o processo oneroso, caro, burocratizado e extremamente lento, dificultoso. Aí é um outro panorama, né? Aí você está falando do varejo, que é o atendimento ao minerador. Eu estava falando quando eles regulam, né? Eles vão criar uma norma. Ouvir, a gente até ouvido.
Se vai ser acatado ou não o que a gente falar, o que vai falar é outra coisa. Então você me desculpe, quando eu estou falando do varejo, eu entendi. Você está falando lá na origem. Da regulação. Da regulação. Ela regula. Tá, mas na teoria é muito bonito. Na prática, isso deveria servir em velocidade de serviço, em eficiência, né, de serviço, de entrega. Isso. Então, assim, acabou a impressão que eu tenho. E olha só, você que é da ANM, aí eu não estou criticando, tecendo crítica ao órgão, a você. Não, exatamente, nós estamos aqui fazendo uma análise, porque às vezes você também, o profissional que está lá, ele quer até fazer mais, mas ele tem barreiras, né? Porque a impressão que eu tenho é o seguinte: teoricamente, quem legisla no país, teoricamente, é o legislativo, né? Existe o deputado, existe o Senado, existe um corpo que diz assim, olha, isso aqui é legal ou ilegal no país, baseado num instrumento maior que é a Constituição, beleza? Perfeito. Aí, eu até entendo, a ANM, ela tem muitas normas e regras reguladoras internas lá, porque eu entendo, me corrija se eu estiver errado, o legislador, na verdade, ele é leigo no assunto, né? Nos pormenores, ele não tem condição de se debruçar sobre a temática. Então, a regulação acaba não emanando do legislativo porque ele não tem nem conhecimento de causa para poder legislar. Ele outorgou a uma autoridade que tem competência técnica para cuidar das minúcias. E isso é bom, porque a alteração, se tiver uma deficiência regulatória gerada pelo agente regulador, a alteração, em tese também, é mais simples do que alterar uma lei no Congresso. Deveria ser, Entra de um jeito e sai do outro no Congresso. Lá na agência você tem um diálogo mais próximo. Entendi. É porque você está falando com... É uma atividade para você que está em casa. Dona de casa, vamos desmistificar aqui. Nós estamos falando o seguinte, a sua pedra da sua bancada que chegou lá, para ela ser extraída, tem um órgão regulador. Nós estamos lá atrás ainda. Nós estamos no Gênesis. Nós estamos no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. A galera que cuida disso. E o doutor aqui, ele é o cara que conhece e se debruça sobre o tema. Bom, a percepção que a gente tem, doutor, é que o processo ele é muito amarrado, muito lento. Por exemplo, com o Ed mesmo, quando a gente esteve aqui do Cindy Rochas, existe aí alguns processos, por exemplo, de invasão, esqueci o nome técnico aí, que o cara tira um negócio fora da linhazinha ali, 50 centímetros, isso dá uma multa, isso dá um não sei o que lá. Enfim, tem muitas pegadinhas do malandro aí nessa brincadeira. Então, para tentar não confundir o seu raciocínio e deixar você falar, o que você diz o seguinte, o que é expertise do órgão, o que o advogado de gestão consegue ajudar e qual que é o papel do minerador nesse processo? Olha só. Eu acho que consegui orientar aqui a conversa. Ótimo. Ótima moldura que você colocou. Vamos lá. A única atividade econômica que é prevista no artigo 225 da Constituição Federal, que é o capítulo que cuida de meio ambiente, é a mineração. Certo? Então, a mineração é vista como uma atividade relevante juridicamente. Com efeito, ela é estratégica do ponto de vista da União, do ponto de vista do interesse nacional. Através da mineração, se obtém energia, né? Urânio, enfim, que é um mineral que é sujeito ao regime de monopólio da União, enfim, é uma divisa estratégica, né? Ferro, que é fundamental, é a indústria base de tudo. O próprio calcário, que é produzido... muito produzido aqui em Cachoeiro, é a indústria base de infinitas indústrias. Do batom, passando pelo chiclete, a tinta automotiva, enfim, tudo tem calcário, até a agricultura, né? Então, assim, é uma atividade extremamente estratégica. Então, ela é altamente regulada por isso, né? E aí, o que acontece? O papel do advogado privado perante, claro, o meu escritório assessora, antes de assessorar as entidades, assessora também, antes, assim, no tempo, né, antes de ter um contrato com as entidades, assessorava empresas. E você não assessora mais empresas? Assessoramos empresas. Dá para citar um cara que é cliente seu ou é sigilo? Eu prefiro para não esquecer ninguém. Para não esquecer ninguém, vai. Não, mas a gente tem um número legal de empresas relevantes do setor, líderes do setor, e que, assim, através dos problemas deles que a gente resolve, a gente
consegue identificar um problema que pode ser setorial. Perfeito. E aí, ó, tem essa pauta aqui, ó. Vamos tentar, para mudar uma vírgula numa norma federal, não é mole. Mas a gente tem que estar lá e ser ouvido. Até o cara entender a gente e falar, agora eu vou te ouvir. Vamos tentar buscar uma solução? Então o trabalho é esse. A partir dos percalços individuais, a gente consegue elaborar soluções coletivas, né? Como, por exemplo, a gente já falou de guia de utilização aqui, é um problema muito grande. Você ficou surpreso que a ANM é a caçula, né? A ANM ela foi criada em 2017, através de uma medida provisória. Essa medida provisória foi convertida em lei. E aí o DNPM virou a ANM. Na época, era o governo Temer, e ele fez 3 medidas provisórias. Uma alterava a CEFEM. O que é a CEFEM? O bem não é da União? A Constituição fala que você tem que pagar a União para usar esse bem, naturalmente, né? Então, a CEFEM, você paga a União por estar explorando o bem dela, certo? Então, lá em 2017 foram 3 medidas provisórias que o governo Temer fez. Que é o quê? É um ato do presidente que manda para o Congresso, mas já passa a valer por lei. Se não for votado em determinado período, arquiva, não é mais lei, né? Fez 3. Uma tratava da CEFEM, uma criava a ANM e uma alterava o Código de Mineração. Essas 2, CEFEM e ANM, viraram lei. O do Código de Mineração não virou lei, caiu. É difícil alterar o Código de Mineração, né? No governo anterior, foi tentado também, teve um marco regulatório da mineração. Não conseguiram. No governo posterior ao do presidente Temer, o governo Bolsonaro, também teve esqueci o nome agora, mas teve um programa para tentar mudar. É difícil. Mas não agora teve uma regulação agora, né? Que foi aprovada semana passada, retrasada? Não, o que foi aprovado na semana passada ou retrasada foi a Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Tá. Que é o quê? Daqui a pouco a gente entra nesse assunto que é interessante também. Então tá bom, só para colocar ele na pauta aqui. Tá. E tem porque a gente é leigo, né, cara? A gente é leigo, a gente tá aqui para aprender, viu, doutor? Por isso que eu tô perguntando. Tem a ver com a mineração. Então, só para fechar, é difícil mudar a mineração. Então você, enquanto advogado privado, você tem que estar atento, né, à criação de normas por parte da ANM para orientar os clientes. Pode pegar eles de calça curta, enfim. Nesse sentido. Mas diga. Não. Tô acompanhando esse raciocínio. E aí, eu ia falar da guia de utilização. Em 2018, depois desse, que foi chamado Programa de Revitalização da Mineração, que foram essas 3 medidas provisórias, como a alteração do Código de Mineração não virou lei, o governo alterou o que podia com a mão dele, que é o quê? Ele fez um novo regulamento do Código de Mineração, que é lá de 67. O Código de Mineração em vigor no Brasil hoje é de 1967. Ele tinha um regulamento, que é um decreto, que fala como que vai aplicar aquela lei, que era de 68. O governo Temer fez um decreto em 2018, alterando o novo código. E o regulamento do Código de Mineração. E nesse regulamento, ele limitou a renovação de guia de utilização apenas uma vez. Isso é extremamente temerário, porque antigamente as guias de utilização elas poderiam ser renovadas indefinidamente até a emissão da portaria de lavra. Aí agora você só tem um prazo mais um outro prazo. Por quê? Qual a leitura que se fez? Excelente pergunta. Eu almocei naquela época, em 2018, com o então secretário de Geologia e Mineração do Ministério de Minas e Energia. Ele fala, não, a gente tem que fazer a ANM trabalhar e dar logo essa concessão. Mas não dá. Excelente, intenção, né? Mas tem aquele dito popular que eu não vou repetir aqui. Então, mas não funciona. Se você olhar, eu vou dar um número aqui de ordem de grandeza, ele pode não estar exato, mas a ideia, o racional é esse. De 2012 até o ano passado, a ANM perdeu 46% do seu quadro efetivo.
por aposentadoria. E não renovou o quadro? Vai ter um concurso agora para 90 vagas. Eu fiquei sabendo hoje, numa reunião com o gerente regional da ANM, em Vitória. Qual a competência? Geólogo, engenheiro de Minas? Engenheiro de Minas, geólogo, parece que vem um engenheiro ambiental também. Vem 4 ou 5 profissionais para o Espírito Santo. Vai ajudar, mas é suficiente? Não é. Mas precisa do Brasil, velho. O negócio é no Brasil. 90 vagas. Então só para você entender. E aí você... Claro, você criou um embaraço para a atividade de rocha natural, que é extremamente dependente de guia de utilização. A atividade de rocha natural não pode esperar uma portaria de lava, porque é sujeito a modismo, é sujeito a demanda. Hoje o que está em alta é a cor Y, amanhã é a cor Z, daqui a pouco volta, enfim. Então, de repente você investiu pesado naquela pedreira e você chegou num ponto em que você vai passar uma boa etapa ali, tirando uma pedra que não tem valor comercial para você voltar a alcançar o valor comercial de novo. Às vezes a tecnologia de extração ela não é compatível com a rigidez do material e aí quebra tudo, daí a pouco aquilo ali ganha valor porque é uma cor que tem demanda e agora a tecnologia permite você extrair. Enfim. Mas a minha pergunta, doutor, e já que você colocou esse assunto excelente aqui, como é que se dá esse diálogo? Como é que é a sensibilização do órgão? O quanto a ANM, que cuida de várias extrações, de vários minérios estratégicos, mais estratégicos ou menos estratégicos, porque assim, a gente sabe que algumas atividades minerais no Brasil são quase monopólio, não chegam a ser monopólio, mas são quase, né? Tem as big companies aí, que compram as operações, que tem os registros das lavras. Não tem problema nenhum. A Vale, por exemplo, extrai lá o ferro. Né? A Vale era uma estatal, né? Era uma estatal, sim. Eu digo assim, mas aí se modernizou e ela tem uma preferência. Ela tem os corredores logísticos, ela tem os acessos A, B, C, D e o poder de conversa, né? Maior com os órgãos. E aí vem para o nosso setor de mármore e granito, que é um setor altamente pulverizado, precário do ponto de vista, assim, são atividades isoladas, uma pedreirinha aqui, outra lá, outra 40 quilômetros no meio do mato, que não tem nem infraestrutura, e esse cara já descobriu lá, fez uma exploração lá, fez uma prospecção, encontrou uma pedra, e aí esse cara cai nessa teia, nesse balaio de gato, ele não tem poder político, ele não tem acesso, ele não tem conversa. Como é que é o diálogo? E aí, sobretudo, do Sindirochas, né, do sindicato, para sensibilizar a ANM, poxa, dá uma atenção nisso aqui, libera essa guia do rapaz, senão ele vai quebrar. Ele já mandou um monte de máquina para lá, já contratou gente, já mobilizou a estrutura. Como é que se sensibiliza? Não é fácil. Você perguntou como que é o diálogo. Eu responderia assim, é frequente. Diário. A gente precisa estar sempre lá batendo na porta para ser lembrado, porque senão a gente pode ser atropelado. Né? Tem 1001 demandas e poucos braços. Então a gente precisa estar presente, como tem estado, né? Levando pautas, levando demanda, acionando, enfim, as outras entidades parceiras para colaborarem com as pautas do setor. É assim, mas é uma luta diária e um caminho árduo até chegar numa entrega efetiva por parte da agência. A agência ela tem um negócio chamado agenda regulatória, que ela diz para o público, para os administrados, vamos dizer assim, o setor regulado, o que ela pretende regular na janela de 2 anos. Eu vou tratar desse assunto, desse. Vocês concordam? Não, eu acho que tem que tratar desse. Muitas das vezes, alguns assuntos que a gente levantou foram incluídos na agenda regulatória. Eu vou dar um exemplo. Tem um que a gente está... O que eu disse há minutos atrás? O Programa de Revitalização da Mineração lá de 2017 alterou a CEFEM. Essa alteração da CEFEM, que é a compensação financeira por exploração mineral, que é um dinheiro que você paga à União para explorar o bem dela, ela gerou uma inconformidade regulatória do setor, que estimula a desindustrialização.
que ela fez? Não, desestimula a industrialização. Exatamente. Desestimula a industrialização. Que é assim, é uma pauta do atual governo, né? Tem um novo plano de industrialização, a nova indústria brasileira e tal. Tem isso? Tem. E aí, toda a argumentação que a gente faz acerca da autorização da nossa demanda é baseada nesse plano. Olha, meu amigo, vocês estão falando aqui que vocês querem tirar entraves burocráticos e racionalizar a regulação para a industrialização. Isso aqui desindustrializa. Temos falado isso há muito tempo. Estamos lutando com isso desde 2018. Finalmente, tem um grupo de trabalho na ANM para debater a regulação da CEFEM do setor. Qual é o problema? Quais são as hipóteses que fazem o empresário pagar a CEFEM? São 4. Mas a principal se chama primeira saída por venda. Tá. E quando a pedreira é o mesmo CNPJ raiz da indústria, você manda o bloco, vai incidir quando? Entendeu? Vai incidir sobre... Qual o prazo, né? Qual é o ponto não tem uma nota de venda do bloco... Perfeito. Do mesmo A partir de quando que aquilo vai computar a venda? Vai... Na hora que sai do estoque, na hora que extrai? Chapa polida com valor agregado? Pô, então... E aí você cria uma vantagem competitiva do concorrente que compra o bloco direto da pedreira. Perfeitamente. Porque a CEFEM tem uma base de cálculo menor no bloco. Então, a gente leva esse problema e fala, como que a gente vai resolver isso? Então, esse é um ponto que a gente está demorando. Tá, mas então, vamos falar para o empresário aqui. Você é empreendedor, você é minerador. Vamos para a chance agora, a hora é agora. Vamos enumerar aqui, se possível for, quais são os gargalos mais evidentes, mais contundentes e que estão no olho do furacão da atenção do minerador nesse momento? Nesse sentido que você acabou de falar aí. As pautas que estão sendo tratadas hoje que podem melhorar a vida do minerador. Tá. Primeiro, guia de utilização é algo que pode gerar um colapso, talvez gere um colapso, porque as guias não vão poder mais ser... e isso tem a ver também com o programa de nova indústria do governo. Porque não é sustentável você ter que parar uma lavra por conta de prazo de guia para abrir uma outra lavra. Você gerou um outro processo, você demandou funcionário público, você demandou recursos naturais. Sendo que era só renovar aquela quinóia ali. Exatamente. Porque a demanda não acabou. Então, assim, isso é um argumento que a gente usa também para alterar essa limitação, que nós não concordamos, que achamos, inclusive, que é ilegal. Então, vamos lá. Na verdade, é o seguinte, quando o cara está com a guia de utilização, ele ainda não está com o alvará de final de exploração da mina. Que se chama, é o ato administrativo que permite a exploração definitiva, chama-se portaria de lavra. Tá, então vamos lá. Portaria de lavra é o deadline, é a linha final, é o último documento. Se você tem portaria de lavra, você está no céu. Porque você já tem uma autorização final. É renovável? Ou é definitiva? Ela é vitalícia. Vitalícia. Até enquanto durar a jazida. Beleza. Então vamos lá, pra você entender. Portaria de lavra é o sonho de qualquer um. Uma estimativa, não precisa ser número exato, porque você não deve ter nem essa estatística, mas uma estimativa. Você tem? Então, quantos por cento de jazida? Tá vendo como é que eu conheço o negócio? Mas eu não tô conversando com pouca bosta aqui não, velho. Aqui, ó. Quantos por cento estão operando hoje com a guia guia de utilização? Guia de utilização. Eu achei que você ia perguntar outra coisa. Essa estatística realmente eu não tenho. Mas eu chutaria. Eu pedi pra você chutar. Eu chutaria realmente uns 80%. Já? Com então... guia. Não, com guia. Cara. Com portaria? Com portaria, 10%. É muito pouco. Você tem algum cliente que tem? Claro. Não, claro. Rapaz. A guia, olha só, a guia de utilização, o problema da guia é o seguinte, ela vence, e aí você tem um problema danado, porque, repetindo, você é dona de casa, sua pia aí, é o seguinte, essa jazida aí, o minério pertence à União, beleza? E aí o minerador, ele tem um registro lá, é um processo burocrático, longo, complicado. O problema, e se ele tiver... No meio do processo, ele precisa de apresentar laudos de vários documentos para ele conseguir tirar
a lavra. A portaria de lavra. Portaria de lavra. A portaria de lavra é o documento final, né? É a mesma coisa se você estivesse rodando com o seu carro quando você tirou da concessionária sem placa, né? Você tá sem placa lá. Aí se o guarda te parou, você bota a nota e fala, não, acabei de tirar da concessionária. Se o guarda for gente boa, ele deixa você chegar no despachante. É uma analogia interessante. Analogia. Você tá lá e fala, não, pode ir lá, vai lá botar sua placa. Só que se passar muito tempo, o cara sem placa, você vai dar ruim pra você, né? Mas vamos lá. Desculpa aí simplificar um assunto tão complexo, mas vamos lá. Não, você tem, simplificar é fundamental para a gente ser entendido. Só que a guia de utilização ela tem um problema, ela vence. Ela tem um prazo definido máximo e pode ser prorrogada apenas uma vez. Pronto. E aí, e o pior, ela te limita um número X que você pode explorar. De tonelada, Você não pode explorar de eterno a sua lavra lá. Ela diz 80 toneladas, sei lá, 80 toneladas mês, 1.000 toneladas mês, 5.000 toneladas, não importa. Ele vai te dar um limite ali. E se você tirar um caco de pedra ali, fora desse limite, voa cavaco. Voa. E a porrada é grande. Meu amigo, minerador. Não é mole, não. Ajudei com essa analogia aí? Ajudou com essa analogia. A estatística que eu achei que você ia me perguntar é o prazo de duração até sair uma portaria de lavra. 5 anos. Não. Não? Muito mais. Eu não tenho esse dado exato. Eu participei de uma banca de defesa de trabalho de conclusão de curso, do IFES. Sim. Onde o aluno, ele justamente mostrou esse tempo. Comprovou qual que era o tempo. Fez um estudo lá, fez um estudo acadêmico. Eu estava relendo ela. Oi. Eu estava relendo. Oi. Tá certo aí? Tudo bem. Eu estava relendo e... porque o que acontece? Para você obter o direito de explorar o bem da União, tem um procedimento administrativo. Tem a fase, tem o regime. Quando se fala regime em direito minerário, é o rito do processo. Você tem o regime de autorização e tem o regime de concessão. Embora sejam regimes que na lei estão separados, eles são unidos. Porque há a fase de pesquisa, que é o regime de autorização de pesquisa, onde você tem o alvará de pesquisa e ali você já pode requerer a sua guia de utilização, que tem prazo limitado. E no final você apresenta o relatório final de pesquisa. A mediana de tempo entre o protocolo do relatório final de pesquisa e a emissão da portaria de lavra gira em torno de 20 anos. Meu amigo, dá para nascer um neném e você ter neto nessa brincadeira. Pois é. E aí, daí a urgência, o senso de urgência que precisa ter para, assim, se quer realmente fortalecer a indústria e buscar sustentabilidade, pelas razões que eu disse anteriormente, né? Poxa, eu não vou parar uma lavra para ter que abrir uma outra em outro lugar e demandar recurso natural e, enfim, não faz sentido. Perfeitamente. Para isso que a gente precisa fortalecer a agência para dar respostas mais rápidas, né? O Bertão é curto, né? Você cobre o ombro, cobre o pé, mas a gente precisa estar atento a isso. Bom, a gente estava enumerando aqui as atividades mais urgentes, os pontos mais atenciosos. Então, primeiro, precisa ver a guia. Como é que está o andamento dessas conversas? Tão boas. Tão boas? Tão boas. Você acha que eles vão abrir as pernas um bocadinho mais? A gente já meteu uma bola na trave, vamos dizer assim. Qual bola foi? Porque a gente tinha um pleito de uma forma de revogação dessa limitação. A gente identificou aonde isso não pôde avançar. Entendi. E aí, em conversa com o próprio Ministério, a gente conseguiu achar uma solução que pode romper essa barreira. Não é uma revogação, mas é uma solução alternativa que pode romper essa barreira. E a gente está construindo ela para propor. Não dá para falar em primeira mão aqui para o público, não? Melhor deixa eu concluir. Melhor não, né? Num momento oportuno. Então, assim, mas então se compromete a quando sair a solução, dá a notícia em primeira mão. Claro, isso vai estar público. Vai estar publicada a alteração do... Antes de publicar, você vai a gente grava um Rios aqui. Pessoal, vou mandar pro pessoal do Pó de Pedra. Aí você manda o Rios e manda para nós. Claro. Ótimo. Tamo junto. Tá vendo como é que a gente consegue as coisas, Zé? Não, enfim, guia de utilização é uma coisa que tira sono. Cefem. Cobra pra caramba.
voltando um pouquinho na guia. Hoje eu fui lá na agência, o servidor público que me atendeu falou: eu fiquei numa reunião aqui ontem até 8h30 da noite. O minerador, que não é minerador do setor, de outro setor, saiu daqui chorando por conta do problema da guia dele, que ele não podia renovar. Rapaz, isso vai ser uma pancada se não for resolvido logo. Precisa ser resolvido. A limitação de prorrogação de guia de utilização imposta pelo decreto que regulamenta o Código de Mineração não gera sustentabilidade e pode gerar um colapso do setor mineral. Então, fiquem atentos aí, órgãos públicos. Precisamos de vocês. O outro assunto é a CEFEM, que foi criado um grupo de trabalho. Então, você está vendo que as coisas vão andando devagarzinho, mas vão andando. Guia de utilização. Estamos chegando num consenso como alterar. CEFEM tem o grupo de trabalho. Tem um grupo de trabalho. Nós temos a questão também que foi superado. Por exemplo, você falou da Lei Geral de Licenciamento Ambiental. O que é uma Lei Geral de Licenciamento? O que é uma Lei Geral? Uma Lei Geral é quando a União faz uma lei que todos os outros entes federativos, estados e municípios, vão poder regulamentar aquele assunto limitado por aquela lei. Certo? E aí a gente não tem uma uniformidade regulatória de licenciamento ambiental, né? Agora a gente vai ter uma lei geral que vai estabelecer os parâmetros nacionais para o licenciamento ambiental. E um problema que havia, e aí aquela história, né? A guia de utilização é um problema porque é uma briga, é aquela velha história, briga do rochedo com o mar, o minerador, o sururu. Certo? A questão dos acidentes que tiveram com as grandes minerações recentemente geraram uma resistência muito grande à mineração como um todo, o que é uma injustiça. Que a mineração de rochas é a seco, né? Causa muito menos impacto, né, que as grandes minerações. Então, assim, e o que gerou? Gerou que essa Lei Geral de Licenciamento Ambiental não seria aplicável à mineração. Tinha um trecho na norma, quando saiu da Câmara e foi para o Senado, que excluía a mineração, ou seja, ia tirar a segurança jurídica da mineração. Mas isso foi alterado. A mineração está dentro. Conseguiu. Então, resolveu mas ia ser para quem? Para a agricultura só? Ia ser para todas as outras atividades. Loteamento, construção de estrada, tudo. Entendi. Você falou das ações, né, da questão daquelas ações de cobrança do valor da exploração indevida do bem mineral. Isso. O que são as ações civis indenizatórias reflexos da usurpação mineral. Usurpação é o termo técnico que me fugiu. O crime é crime de usurpação, que é o quê? Explorar bem da União sem autorização. Você explorou sem autorização, você usurpou. E aí qualquer bem da União, a gente está falando. Inclusive o bem mineral. No caso, a União, há uns 20 anos atrás, falou: opa, isso é roubo, ele tem que me indenizar. E aí, a gente fez um levantamento esses dias, subestimado, que a gente calcula que deve ser umas 2.000 ações no Brasil subestimadas. Pode ser o dobro. É no mínimo umas 2.000. No Espírito Santo é no mínimo 90. Envolve cifras bilionárias. Do Estado contra a minerador. Da União contra as minerações. Tá. Da União. E aí o que acontece? Qual que é o grande problema nisso? 2 grandes problemas. O STF considerou que é imprescritível. Rapaz. Existe, não transitou em julgado ainda, mas foi reconhecido imprescritível. O cara morre e leva a dívida com ele. Leva nada, deixa para os herdeiros. Então, assim, é grave o negócio. Estou rindo aqui, mas é grave.
Então, assim, mas a gente está trabalhando lá em Brasília, assim, com CNI, uma estrutura IBRAM, muito grande. tem tudo. Não é a gente faz parte, é um dente. Igual você falou nisso, um dente dessa engrenagem. A gente está ali, uma gotinha de óleo nessa engrenagem para ajudar a rever isso. Porque essa coisa que eu falei do fato dos grandes acidentes terem impactado as pequenas minerações dessa forma, na regulação, né? Porque acaba pagando o preço do que acontece com a grande mineração, né? Com enfim, o receio que se tem com as grandes minerações, os pequenos também pagam. É isso. Esse é um dos ecos disso. É o judiciário observar e falar, não, mineração. Né? Mas cada mineração é de um jeito, gente. Cada uma tem seu impacto. A gente não pode dizer que é indefinidamente imprescritível a cobrança desse valor, porque tem o cara que foi de boa fé. E outra, a própria ANM já falou isso em outras oportunidades. Existe uma culpa concorrente da própria agência, que não dá respostas em tempo satisfatório. Mas eu quero suavizar um pouco a temática, assim, porque talvez você que está aí. A gente tem vários públicos aqui acompanhando a gente, né? Tem o empresário, tem o vendedor, tem o Vamos pro suave. Vamos suavizar no sentido do seguinte: a gente está entrando aqui, você desculpa a gente problematizar tanto assim, trazer esse grau, que é grave, tá? Isso aqui é grave mesmo. Mas a gente tem que ter, né, como diz o meu avô, quem não tem bunda não senta no morro, né? Então, se o cara se dispõe a explorar a atividade, tem que encarar esses desafios e, com todo o cenário negativo ou impeditivo ou, né, estruturado, ele está aí. Agora, vamos suavizar no sentido do seguinte: você que é um cara que estuda o tema, se debruça sobre o tema, atende o tema. Em algum momento foi possível aí na sua caminhada acadêmica aí, de estudo ou de análise, né? Você conseguiu entender, por exemplo, em algum momento, teve contato em como funciona a legislação nesse sentido minerário em outros países, por exemplo, na Itália, cuja exploração mineral é muito forte? Deu para ter algum comparativo? Dá para pegar alguma lição? É mais simples, né? Existem estatísticas aí, os grandes mineradores sim, de rocha, a Itália é muito destacada, a Espanha, né? A maior jazida do mundo é na Espanha, né? A do Crema, né? Do pessoal. O cliente lá do escritório. Agora, o países mineradores: Canadá, Austrália, África do Sul, tem uma legislação muito mais dinâmica. Até mesmo porque são países de origem anglo-saxônica, né? Onde a regulação ela é mais simples. Se dá um pouco mais de confiança ao empreendedor. Aqui é muito cartorário. Aqui tem aquela coisa muito da regaliano, né? Que era o regime lá da época da colônia. O bem mineral é do rei. Então, pronto. Então, vamos lá. Foi excelente você falar sobre isso. Né? São culturas diferentes. No final das contas, a gente é um país, a gente aprende isso na escola, com maior ou menor intensidade, né? Com mais ou menos verdade. O fato é que nós somos de origem exploratória. Né? A nossa... Extrativista, né? Falei a palavra errada? Não. Não. Extrativista. Inclusive, quando a gente vai estudar lá e a gente vai aqui para as Minas Gerais, onde tem um grande acervo de produção mineral, você se depara, assim, antigamente, no tempo da colônia, isso tem registro histórico. Ouro, por exemplo, brotava na terra. Né? Você cavucava ali e já tirava uma pepita ali, um troço qualquer e tal. A riqueza era muito profunda. E aí, a gente sabe que a formação geológica do país, ela tem propiciado a gente se destacar no cenário nacional, no internacional, né? Você citou aí alguns países, quem não é do ramo, mármore Carrara. Já ouviu falar, minha senhora? Mármore Carrara, você está em casa. Mármore Carrara é extraído numa cidade chamada Carrara, tem uma tradição desde os tempos remotos, né? Desde a época do Império Romano e antes. Está tudo lá, né? Está tudo lá. A Grécia também tem
as pedras lá, os mármores gregos, etc. e tal. Espanha também tem um crema lá e outras coisas mais. O Brasil tem a maior diversidade geológica de rochas naturais do mundo. Vamos falar disso então. Como é que é essa sua experiência como advogado? Você vai o Bica esteve aqui esses dias e ele já contou altas histórias aqui, dizendo que ele monta na mula e vai lá pro meio do mato ajudar. Você já fez essas aventuras aí? Claro, claro. É? Tem que ir em jazida, olhar, conversar com o proprietário. Ih, deu ruim ali na pedreira, choveu muito. As caixas secas encheram d'água, transbordou, caiu na água do vizinho, na lavoura do vizinho. Vamos lá conversar. Tal. Mas o povo brasileiro é essencialmente um povo bom, enfim. Fácil trato, né? Fácil trato. Não, fácil não é. Mas é um povo assim, generoso, escuta, compreensivo. Tem muito menos conflito, o que eu quero dizer é o seguinte, tem muito menos conflito do que poderia ter sob o ponto de vista do meu temperamento. Talvez eu não fosse tão complacente igual, mas assim, acontece muito. Rapaz, eu tô lembrando uma coisa aleatória aqui, pra gente botar um pouco de graça na conversa aqui. Hoje eu tava vendo lá, fica na internet o tempo inteiro, postando as coisas, vendo. Aí apareceu um post de um relato histórico, aí tinha uma foto da mulher, uma cidadã lá da Croácia, que morreu nos anos 60. Ela morreu assistindo televisão. E aí o relato, o cara fez até fez assim, um negócio bem poético, o cara fez um texto assim, com um recurso de linguagem para poder te emocionar e tal, né? Um relato emocionante. De que aquela mulher ficou 40 anos morta e ninguém deu falta dela. Ninguém deu falta dela. Ela morreu em frente à televisão e os vizinhos acharam que ela tinha mudado. A casa ficou 40 anos trancada e ninguém deu falta da mulher lá. Ela morreu sentada. E aí, 40 anos depois, está lá no relato, foram a prefeitura, não sei, foi lá apropriar o negócio lá, o bem, não sei o quê, babá. E aí entraram e descobriram a mulher morta, ela sentada na porta de frente da TV, na Croácia. Aí o cara tira uma lição de vida, né, no final do texto. Aí eu tava emocionado, rapaz. Se eu achar, eu depois te mostro. Aí, quando eu abri a caixa dos comentários, o primeiro comentário era de um cara falando assim: rapaz, isso nunca ia acontecer no Brasil. Se fosse no Brasil, o pessoal é tão fofoqueiro que Jesus já tinha entrado lá. Você aplica isso, né, bicho? Não tem como você passar despercebido. Tem um vizinho, tem o outro. Exatamente. O pessoal é foguento, né, bicho? Pô, essa mulher tá vendo o mesmo canal, só assiste esse canal a vida inteira. 40 anos, meu irmão. É brincadeira? Você pensou, sério? Não tomou água. Televisão boa, hein? Né? Televisão boa, da marca boa, hein? Diz que os móveis estavam tudo. Parecia uma cápsula do tempo. A mulher tava lá com a xícara do lado. E os móveis lá, cheio de poeira, lógico. Teve guerra lá, né? Não, foi na Croácia. Croácia teve guerra. Teve guerra também? No início dos anos 90. 40 anos, irmão. Olha, a mulher tava no apartamento no mesmo lugar. Aqui no Brasil isso jamais aconteceria, meu irmão. Não tem como a pessoa morrer e ninguém ficar sabendo, não, bicho? Exatamente. O cara da vendinha fala: cadê a caderneta de Dona Maria que não veio aqui acertar? Não veio aqui, rapaz. Ninguém deu falta da mulher, não tem parente, não tem ninguém. E aqui na mineração, às vezes você acha que você tá lá no meio do mato, mas tem confrontante, tem vizinho, tem o dono da terra, tem o cara que... Principalmente, né? O dono da terra. Não é verdade? Então Mas, doutor Vitor... Dono da terra, e nem sempre, principalmente no Nordeste, você tem uma questão fundiária bem resolvida. O que eu tô querendo dizer? A pessoa tem o registro da terra. Às vezes tem briga de quem é o dono da terra. Aí você tem que fazer o quê? Consignar, deposita em juízo e vai embora. Não pode parar, né? Agora deixa eu te falar. Você é advogado desse negócio, dessa bagaça aí. Você ajuda a turma a resolver os papeladas. Certo. O que é o cenário ideal? Vamos supor que o cara é um trabalhador, um caminhoneiro, como você sabe que é a tradição aqui. Muitos caminhoneiros viraram empresários. Sim. A gente sabe de alguns que ficaram milionários, até bilionários, nessa coisa de ir pro meio do mato e pesquisar e achar pedra, registrar. Então o cara tem um registro lá, fez um registrozinho. São heróis, né? São os heróis. Curiosos, visionários. E a gente tem aqui, dedica o máximo. Esse programa, meu amigo, é para você. É para você. Para você minerar. A gente tá fazendo isso aqui por causa de você. Né? Bom, vamos lá. Cara,
qual o cenário ideal? Aquele mel na chupeta que chega para você assim, redondinho. Pô, esse aqui, caminho, isso aqui é suave. Não tem embaraço nenhum. Como é que funciona? Pinta o cenário ideal aí. Do cara chegar com uma papelada para você dar entrada lá. Olha só, hoje eu fiquei sabendo de uma coisa que eu não estava por dentro, que é o quê? Portaria de lavra, agora, quem assina é o gerente regional da agência. É aqui no Espírito Santo. Não, mas em todo lugar. Agora tá assim. Sim. Uhum. É o gerente regional. Isso. Por quê? Porque que eu queria puxar para isso aqui? Porque antigamente muito se falava decreto de lavra. Sim, era decreto porque era assinado pelo presidente. Depois, portaria de lavra. Era assinado pelo ministro. Alguns minerais continuam sendo assinados pelo ministro. Agora é assinado na gerência. Uhum. Né? Então, assim, essa é um cenário ideal que está regulatório que está se montando, né? Ou seja, diminuindo degrau até chegar ao cenário ideal. Isso é uma forma de regular e transformar em cenário ideal, né? Então, o cenário ideal eu acho que eu nunca vi, mas estão sendo construídos cenários muito melhores do que... Eu sou otimista, tá? Muito embora você fale, não, tá... Eu sou otimista, eu acho que tudo pode melhorar. Tem muito espaço para melhorar. Mas eu não sou negativista também, não. Eu sou otimista também. Essa própria iniciativa aqui, Vitor, esse bate-papo, veja bem, vamos falar com sinceridade, qual o espaço semelhante a esse, assim, dedicado a setor da pedra, a gente tratar... Fica um registro histórico aqui, fica um ponto de conexão. Desmistifica. O cara lá... Humaniza. E a gente cria uma linguagem contemporânea, uma coisa conectada ao tempo. Então, assim, quando a gente começa um projeto como esse aqui, você está vendo o nível de investimento que a gente fez aqui, de estrutura, a gente recebe críticas, não muitas, a gente acaba recebendo. De pessoas. Fico até surpreso ouvir isso. Não, mas a gente, assim, não críticas, não é críticas, é o seguinte, é porque você sai você sai, toda atividade, todo exercício de algo, e você falou várias vezes a palavra heróis, né? O que é um minerador? É um herói? Não é porque ele é bonitão, ó lá o divino. Não, cara, é porque a magia do negócio é você acreditar no novo, no impossível, no não convencional. O cara chega com uma pedra dessa aqui, toda rabiscada para lá e para cá, mas isso aqui vende. Ah, isso não vende. Não, ninguém nunca comprou isso. Essa cor não tira. Igual nós temos aqui, algumas marcas aqui, passou agora aqui, a Envelope Mais. Né? Envelope Mais. O que é Envelope Mais? Ela e outras empresas do mesmo mercado desenvolveram a tecnologia do envelopamento de bloco. O envelopamento de bloco é uma tecnologia que propiciou 90% do material que roda hoje no mercado. É um número hipotético, mas que eu vislumbro. O mercado do alto padrão hoje consome material que só é explorado porque uma empresa como a Envelope Mais se debruçou sobre uma tecnologia que ninguém acreditava nela, que achava que não era possível, né? Ou que não tinha conhecimento, inovação. Então, isso aqui é um produto inovador. E no fim das contas, o minerador ele é herói porque ele fala assim, eu vou realizar, tem dinheiro aqui, tem negócio aqui, e não é, o cara ficou rico, o cara tá andando de carro novo, o cara tem casa na praia, mas você vê a quantidade de emprego que ele gera? Você vê a quantidade de família que se alimenta, todo o ecossistema que é formado, desde o doutor, advogado, ao cara que vende a água, ao cara que vende a internet, ao cara que vende a comunicação, que vende a comissão de venda, o vendedor. Então, esses caras corajosos, destemidos, desbravadores, eu tenho uma frase que eu criei, eu sou metido a escritor, né? Eu fiz uma frase que seria um epílogo para um livro meu, uma introdutória, que todo perfil meu eu boto lá, que eu conto histórias de náufragos, desbravadores, descobridores de novos mundos, sobreviventes de guerra. Né? É um epílogo, eu sou meio poético aí, não repara não, de vez em quando vocês vão ver minhas poesias. Muito bom, boa metáfora. Exatamente, porque é o seguinte, no final das contas, somos todos sobreviventes. Quantos de nós que sobrevivemos aí à pandemia? Quantos de nós que sobrevivemos? Eu já vi gente morrer na minha frente. Eu fiquei 10 anos vindo de Vitória para cá, eu tinha uma motinha, eu trabalhava lá na Granasa, seu alemão,
né? Do seu Fred. alemão. Fred, a turma toda, eu trabalhei lá. Um beijão pra todo mundo, família Robinson. Inclusive tem que trazer o Zizinho, que o pessoal, todo mundo tem me pedido o Zizinho pra vir Soninha. Soninha. Beijão, Soninha. Tempo que eu não vejo Soninha. Soninha não vai lembrar de mim, não, que ela ficava no... Eu acabei de lembrar que ela me mandou mensagem, não liguei pra ela. Então a gente liga pra ela junto. Terminando aqui, eu ligo. A gente liga pra ela. Então, olha só. No fim das contas, eu vim de lá pra cá, eu já vi gente morrer. Ali na minha frente, o cara sofreu um acidente, eu parar o carro, eu sou o primeiro e ver o cara... Nessa BR-101 aí. Deus me livre. Terrível, que não tem duplicação, que agora está melhorando, né? Tá bom, a gente vem rápido. Está melhorando. Mas assim, nós somos desbravadores. E essa atividade que envolve o direito, o advogado... 1% das pesquisas viram portaria de lavra. Só por aí você vê. Opa, só 1%, cara? 1% vira portaria Então você de já lavra. tinha o dado, então já respondeu. Assim, não é exatamente essa a estatística. Eu já ouvi muito, mas eu achei um dado esses dias que dá conta desse número. Então eu vou te dar uma missão. Prepara uns gráficos legais aí, uns relatórios legais, números que fazem... É bom para o pessoal ter ordem de grandeza das coisas. E vamos apresentar, vamos gerar um conteúdo para o Pó de Pedra. Maravilha. Concorda? Combina? Combinado. Pronto. Eu achei um número, números absolutos, a quantidade, depois da Constituição de 88, quantos requerimentos de pesquisa foram protocolados e quantas portarias de lavra foram emitidas. Perfeitamente. E aí, você consegue fazer uma conta por aí, mas não é uma conta muito justa, né? Não, mas... Porque essas portarias às vezes decorrem de requerimento anterior à Constituição e tem muito requerimento recente que não pode se esperar que saia uma portaria. A verdade é que a gente não quer problematizar. A gente quer te munir de informação para você saber o seguinte, cara. A sua pedra que está na sua casa é única, tem valor, foi produzida pela natureza há milhares ou milhões de anos. Tá lá, tomando sol, tomando chuva. Um cara visionário foi lá e organizou isso, produziu isso. E um maluco igual esse aqui, doidão aqui, que estuda pra caramba, que entende do negócio, entrou com a papelada e regularizou e fez a coisa acontecer. Ele, o empresário, os trabalhadores, o peão da obra, o cara do martelete, o cara do tiar, o cara do operador de ponte, todos, o caminhoneiro, todos vocês são importantes. O cara que tira a nota, o cara do financeiro que cobra o boleto. Por que mineração é de utilidade pública? Diga. Por que utilidade pública fornece privilégios para atividade de mineração? A atividade de mineração pode intervir em área de preservação permanente por ser de utilidade pública. Pode fazer supressão de mata atlântica por ser de utilidade pública. Por que ela é de utilidade pública? Porque ela tem uma rigidez locacional, ou seja, o bem mineral só ocorre naquele local, aquele determinado bem mineral, e ele prende e gera divisas e receitas e deixa que a população continue vivendo nos rincões. Evita o êxodo rural. Perfeito. Evita o inchaço dos grandes centros urbanos, que corresponde também à sustentabilidade, porque você deixa de estressar, por exemplo, o sistema fluvial ali do grande centro urbano e gerar uma má qualidade hídrica daquela região. Esses são detalhes importantes. Perfeitamente. Então, por isso que a mineração é de utilidade pública. Essa é uma das razões, né? A evitar o êxodo rural. Agora você falou que você se debruçou muito sobre o tema, você lida um pouco sobre a questão dos recursos hídricos. O que você tem de informação relevante para falar da área hídrica do país aí, conectado ou não à atividade de mineração? É o tema menos explorado e mais apaixonante. Primeira coisa que eu te digo é isso. E a água, ela tem uma característica muito, muito única. Que é o quê? Ela tem 3 faces. Ela tem uma gestão que pode ocorrer em diversos níveis do estado, né? A água é um bem mineral. A água mineral, que reúne características físico-químicas determinadas, ela é um bem mineral. Positivo e operante. Quem faz... Aí ela vira um patrimônio. Ela é um patrimônio. É igual o granito. E quem faz a gestão dela é a ANM. Mas a água também é um bem ambiental.
Qual a diferença? Não estou entendendo. É difícil mesmo. Aliás, eu vou tentar que não seja difícil. A água mineral, ela está nas profundezas, geralmente ela é subterrânea. O subsolo, né? Lá. E aí ela tem que reunir algumas características físico-químicas, tem estudos e tal, para ser considerada mineral. Se ela está correndo nos rios, ela já não é água mineral. Ela é um bem ambiental que precisa ser preservado ali. E como que você faz essa gestão? Através de agências estaduais. Nós temos no Espírito Santo a AGER. Né? Não sei, É quem faz a outorga de recursos hídricos, quem permite a captação e a destinação. Por exemplo, uma indústria que capta água, usa a água no seu processo produtivo, gerou um efluente, o resíduo, e tem que devolver para o rio. Perfeito. Você precisa de uma outorga para isso. Ó, esse rio aqui, se você captar muito aqui, a outra empresa ou a comunidade que precisa fazer irrigação aqui embaixo não vai ter água. Então você só pode captar tanto. Então é a gestão estadual, se o rio for estadual, né? O rio, só existe rio federal e estadual. Estadual que corre dentro do estado, federal que cruza os estados. Basicamente isso. Sobre águas superficiais. Então você tem essa gestão, na verdade, que não é como um bem ambiental, é como um bem, como um patrimônio coletivo. É meio tênue a diferença. Então você tem a água com a face mineral, se ela tiver atributos físico-químicos e tem a gestão da ANM. Você tem a água enquanto patrimônio coletivo, ou seja, não é bem da União. É um patrimônio de todos nós, que todos nós precisamos usar para sobreviver. A indústria a pessoa que capta aqui os seus diversos usos, né? A pessoa que pesca, a pessoa que usa para irrigar. Aí é um bem coletivo, que é gerido pelas agências estaduais, se o rio for estadual, se o rio for federal é a ANA, né? Que dá a outorga. E você tem a água, agora sim, me corrigindo, como um bem ambiental, que é um patrimônio difuso, inclusive dos seres que não são humanos. O peixe que mora no rio. Ou seja, é um bem que pertence a um ecossistema como um todo. Então ela tem diversas camadas. A água é fascinante. E como você, como operador do direito, um advogado, como o seu escritório interage com esse tema? Quando que esse tema é demandado lá no seu escritório para falar disso, tratar disso? O cara que pega para fazer o processo de extração dele? Sim, a extração, às vezes, precisa ter captação de água subterrânea, aí precisa de outorga em alguns estados. Né? Então você precisa ter uma autorização para captar. Aqui não precisa não, né? Aqui não. Desculpa, mas agora eu não vou saber te dizer precisamente, porque isso... Há um tempo atrás não estava a captação de água subterrânea não estava demandando outorga. Acho que não. Atualmente eu acho que ainda não, mas isso pode virar. Mas em Minas, sim, precisa. Agora, a gente está vivendo um momento de muitas mudanças, né, da natureza. Uhum. E eu sou totalmente anti o argumento do climatológico, né? Na forma como essa COP30 aí, para mim isso tudo é conversa fiada. E não adianta, vai pro meio da merda, você e sua opinião aí. Eu tenho a minha, respeito a sua e tá tudo certo. Eu acho o seguinte, somos seres humanos e precisamos regular, precisamos cuidar do meio ambiente. Isso é fato. Nós somos seres humanos que temos a obrigação de cuidar do meio ambiente. Mas eu acredito que as interações que nós fazemos com a natureza, por mais profundas que elas sejam, elas são incapazes de criar, alterar uma coisa, a forma de vida. Ela pode ter uma implicação local e ser devastadora localmente. Claro que sim. Por exemplo, você teve lá o caso lá de Mariana, lá, né? Uhum. Como é o nome do outro lugar? Tem o nome do lugar. Brumadinho. Óbvio que aquilo é uma catástrofe ambiental, jamais deveria ter sido acontecido, foi impactante, foi ruim, foi péssimo, foi criminoso. Tá, tudo isso eu concordo, eu não tenho, obviamente. Mas, vi uma reportagem até recentemente aí, a natureza já está se recompondo, ainda a natureza independente. Mas o pessoal foi lá, assoreou o rio. É verdade, aí tem que cuidar, etc.
mas já está nascendo peixe lá de novo, aquela orla lá, de Regência lá já está se reabitando de novo. Até lá no... Esse assunto é polêmico, né, bicho? Eu estou falando aqui para pavimentar a sua fala. Até lá em Chernobyl, agora, lá na Ucrânia, né? Chernobyl na Ucrânia, que teve o vazamento nuclear lá. Pripyat. É o nome da cidade lá onde ficava a usina, né? Já surgiu, a própria natureza inventou um fungo lá que está comendo a radiação do local. Essa eu não sabia. Meu amigo. Tem um limite. Para você visitar, você precisa ter uma autorização e tem um limite de tempo que você pode ficar. Eu vi no Fantástico esse dia. Porque é controlado. E também vi um documentário falando sobre aquela cidade do Japão lá, que teve o vazamento também, um acidente Fukushima. nuclear. Fukushima, né? Também tem uma... E também o Hiroshima e Nagasaki lá tem também uma visita, uma área lá que ainda continua desabitada, né? Apesar da maior parte da cidade ter ser reconstruída, mas tem uma partezinha lá que... Mas eu sou do pensamento de que a natureza ela se reconstrói. A força eu acho que todo esse aquecimento que se vê agora, todas essas enchentes, isso faz parte de um ciclo da Terra que o ser humano não é capaz de intervir nisso. Eu não vejo a força no ser humano. Agora, eu vejo que a mineração e as atividades econômicas, o agro, por exemplo, tem um papel fundamental e tem uma lei ambiental rigorosíssima para regular a atividade. Você concorda com isso, doutor? Ou eu estou falando bobagem aqui? Rigorosa. São leis rigorosas. Só que a gente observa também, porque é tudo ainda muito sem dado para tomar decisão. Então você impunha o rigor, né? Em alguns pontos há uma flexibilização, assim, ainda que mínima, há uma evolução, né? Como, por exemplo, a deposição de lama, né? Que tinha, enfim, era muito mais restrito. Hoje em dia os aterros tem uma flexibilidade maior para depositar a lama. O nível de umidade, enfim. O nível de lama abrasiva foi quase a zero. Exato. Uma coisa até a linguagem. Já não é mais abrasiva o termo. Né? Agora é lama originária do beneficiamento, LBRO. Hoje em dia já está se admitindo utilizar como subproduto para construir artefato cerâmico. Sem dúvida. Então, assim, as coisas vão evoluindo devagarzinho. Eu tô para trazer aquele menino, acho que é Fabrício, da Amol. Fabrício? A Taíde também, pô. A Taíde? Então traz ele aqui. Então ele é a Taíde. Viu, Crediano? Tem que agendar com a Taíde e com o Fabrício. Olha só, mas eu digo assim, o cara hoje, ele não pode tocar no manancial. E o cara denuncia, o órgão fiscalizador fiscaliza. O cara tem que deixar uma mata nativa, tem que preservar o olho d'água, o cara tem um percentual. Cara, eu, com todo respeito, eu já rodei muito esse Brasilzão aí de Deus. O nível de imensidão, o nível de natureza nossa é muito grande, cara. Eu não consigo olhar com esse olhar depreciativo. E eu não estou negando a nossa implicação, não estou dizendo isso. Hipótese nenhuma. Temos que ser seres ambientais. Agora, quantos por cento da frota hoje já é carro elétrico? Não sei. Um percentual significativo, né? Aqui no pátio ali agora acho que tem 2 ou 3 no universo de 10, né? Dos anos 90 já tinha o catalisador, né? Para filtrar lá o gás carbônico e tal. Olha quanto áreas que eram devastadas hoje já tem reflorestamento, o cara tem obrigação de mata legal, o cara tem várias APAs aí, a área de proteção ambiental dentro, tantos por cento ele não pode botar a mão, não pode construir a tantos por cento num leito do rio, de um córrego, de um manancial. Então, cara... Distanciamento, enfim. Então, eu vejo que a legislação, por mais pesada, intransigente que seja, ela evoluiu muito na proteção ambiental, você não acha, não? Sim. Na verdade, a criação das áreas de preservação permanente, que são áreas intocadas... Tem APP e tem a APA, né? São duas coisas distintas. A APP é a área de preservação permanente, que todo e qualquer topo de morro no mundo... No mundo não, no Brasil, que a lei só vale pro Brasil. No mundo do Brasil, viu, cidadão? É APP. Mas por que topo de morro? Porque é ali que a água da chuva bate, a água escorre e alimenta lençol freático e cursos d'água.
Então, a razão de ser da APP é essa. Pô, mas por que beira de rio tem que ter floresta, tem que ter vegetação? Justamente para filtrar o sedimento que essa água traz e não assorear o corpo hídrico. Essa é a razão de ser das APPs, né? Sim. Isso existe desde o Código Florestal de 1964, que não existe mais, que agora é de 2012, né? E isso foi relativamente flexibilizado de uma legislação para outra. A APA já é outra coisa. A APA é a unidade de conservação. Aquela região ali, ela tem um atributo ecológico relevante. Através de uma lei ou de um decreto, eu vou transformar aquilo ali numa APA. Perfeitamente. Então, assim, não é que todo acidente geográfico previsto no Código Florestal como área de preservação permanente APP, é APP. Não tem conversa. Agora, a APA não. A APA, ela é individualizada. Ela é criada, aquele território ali é criado como APA. Então, são normas que visam a conservação ambiental e tal. No fim das contas, a gente tá um bate-papo legal. Eu acho que dá pra gente marcar um retorno aqui pra gente falar de outros temas também, falar de direito, de outras áreas aí. Bom, o assunto tá maravilhoso aqui, mas a gente vai partir pro fechamento aqui, do enquadramento final. Primeiro eu quero falar com você, amigo empresário. Você tá vendo as marcas das empresas parceiras conosco aqui, né? A gente vai fazer um trabalho. Hoje é a primeira vez que você está vendo essas marcas aqui e tem mais para entrar. Já tem uma fila de empresas que a gente hoje tem selecionado, os parceiros que carregam conosco. Aqui está a Incomil, né? Você viu um pouco atrás aqui. A gente tem alguns projetos que a gente vai apresentar para vocês. Projeto do Acervo Rochas, né? Que está saindo do forno. A gente está montando um catálogo para as principais empresas. Você é empresário, você tem uma empresa, você tem o seu material, você quer se comunicar com o público, diretamente consumidor do seu produto, venha falar com a gente, procure a gente, esteja conosco. Vai vir aí, se não me engano, eu vou confirmar isso, mas esse mês, dia 23, vai vir o nosso encontro dos empresários aí, né? A gente está promovendo o nosso encontro de network, de network qualificado. Quando? Vai ser aqui na Casa Boa Vista, vai ser dia 23 de junho. A confirmar 100% a data, é uma segunda-feira. A gente desenhou hoje, a gente fez a reunião de pauta aqui. Quem virá são os convidados dos parceiros do nosso projeto aqui, para criar conexão, para trazer os empresários para perto, para um ambiente de negócio de maneira descontraída, para a gente fazer. Tem o network e tem o intrawork. Você conhece? Ouviu falar do intrawork? Não. O intrawork é uma evolução do network. É quando você tem a oportunidade de criar conexão com a pessoa, Vitor, no momento mais propício, que ele está mais desarmado, que ele está ali. Eu não bebo, né? Para mim isso é indiferente, mas o cara está bebendo um choppzinho, uma cervejinha, e o cara, você está criando um relacionamento mais sólido. Você está entrando na particularidade do cara ali, e isso é uma porta de abertura. A gente já tem colhido frutos desse intra-work que a gente tem criado aqui na Casa Boa Vista, na nossa estrutura aqui. Você é nosso convidado mais do que especial para conhecer esses projetos nossos. A gente tem uma lista de convidados, infelizmente não dá para abrir para todos, mas a gente tem parceiros importantes. E se você tem intenção de ser um parceiro do nosso encontro de negócios, você procure a gente, entre em contato conosco para se inteirar sobre essa oportunidade única e bem desenvolvida para você conhecer novas pessoas, novos players e falar de negócio de uma maneira mais leve, que é o nosso propósito aqui. Doutor Vitor, vamos encerrar. Você disse que falou aí, não falou em nome das instituições que o senhor representa, tem um papelinho lá que diz o senhor é advogado, tal, opera os processos, opera a parte legal, né, a consultoria, né, jurídica. E então eu quero que você, né, como um ente importante desse processo, para mim é uma honra, tá, gente? Cara, demais. O papo tá legal. Você até desculpa, às vezes eu estou falando assim, eu estou te fazendo perguntas como um leigo. Eu não sou um operador do direito, eu estou aprendendo com vocês. Então, alguma coisa a gente fala com mais propriedade, outras a gente levanta a bola para você bater aí, mas a gente conseguiu falar de maneira organizada e deixar um conhecimento legal. E a gente legal. Nem se alinhou, né? Nem alinhou. Vamos ser sinceros aqui. Não, se a gente fosse fazer a pauta, mas aí não fica legal não, cara. Aí o negócio fica engessado. Seu nome, seu telefone, onde você mora, quantos clientes você tem. Não. Isso aqui não é entrevista, isso aqui é um bate-papo, né? Ó, Pós e Seguros,
em parceria com a MetLife, hoje agora a nossa seguradora oficial. A galera tá chegando, as empresas estão chegando aqui. Cadê o Pós? Tá aí? Aí, ó, já tá aí com a gente aí. Esse cara vende qualidade de vida, vende planejamento de futuro. Nós estamos com o Juscelio chegando aí agora. Juscelio veio lá do Mato Grosso, né, Juscelio? Trazendo qualidade de vida aí, previsibilidade de vida, né, saúde. A gente tá com uma gente boa aí, muita gente boa. E o Café Campeão, que agora tá com a gente também. Agora a gente tem um cafezinho campeão aí, um negócio legal. O pessoal ficou de trazer a xícara sexta-feira para nós aqui. Que aí a gente vai tomar um cafezinho enquanto a gente bate um papo. Né? Já bateu a máquina aí foi fazer o negócio. E a gente está criando um ecossistema, doutor Vitor. O negócio é o nosso convidado para acompanhar essa nossa estratégia. Uma honra. Mas diga lá, de maneira sucinta, de maneira objetiva, né, um parecer legal do que o Cindy Rocha pode servir a toda a comunidade da Pedra, né, com soluções na área de direito, com consultorias, com pareceres. Diga aí, o que está posto aí do Cindy Rocha, do Centro Rochas, para toda a comunidade da Pedra? Trazer aqui um pouco da palavra e da visão que eu compreendo, tanto do Centro Rochas quanto do Cindy Rochas, é a importância do associativismo, né? O sindicato só vai conseguir promover um debate regulatório, e o Centro Rochas, a associação, né, e o sindicato, um debate regulatório satisfatório e sadio perante as autoridades estaduais, municipais e federais, com a união de todos. Então é importante que as empresas façam parte, né, dessas associações, do sindicato, Centro Rochas, Cindy Rochas, para que se tenha uma força para gerar a pauta, conhecer profundamente a criticidade das pautas e levar soluções para os reguladores, que muitas das vezes não têm ciência do drama que eles mesmos criam. Então a gente precisa ser a voz, e essas entidades são, a voz dos empresários para promover alguma mudança regulatória que vai trazer um benefício coletivo. Então é importante que elas sejam sempre fortalecidas pelos seus membros, pelos seus associados. Muito bem. Bom, nós tivemos a honra e a grande oportunidade de hoje bater um papo, já desde a feira da Marmomac, a gente estava ensaiando esse bate-papo. Doutor Vitor, me surpreendeu, doutor. Eu quero até aqui me redimir com o senhor, que senhor, primeiro, não. No senhor, no respeito da profissão. Deixa eu tocar meu negócio aqui, pô. Você. Não, você aqui no bastidor. Aqui mas eu também tenho que te chamar de senhor? Você tá engravatado. Se eu tiver de chamar de senhor, eu acho que eu chamei nenhuma vez. Aqui, ó, você tá todo engravatado, Tá, você tá representando uma classe importante que a gente tem respeitado aqui. Mas a minha referência aqui é o seguinte: você me passou a visão de ser um cara muito empolado. E eu tenho um pouco de ojeriza, esses caras muito empolados. Eu tenho dificuldade, na verdade, de lidar com gente empolada demais. Eu tenho realmente, eu confesso isso. Esses caras que se vende muito caro, esse jogador caro, né? O pessoal tem até agora o estigma aí. E eu vi a figura pomposa do... Porque olha um óculos desse aí, você acha que é para qualquer um? Na época que R$190 essa Na armação. época que eu usava óculos, tudo que eu queria na vida era ter uma armação dessa aí, rapaz. Olha só, diferente. Tem que saber procurar a promoção. Mas então, olha só. Mas brincadeiras à parte, eu digo o seguinte. Foi um bate-papo, rendeu pra caramba, bicho. Um dos melhores programas aqui que a gente conduziu do direito, né, do jurídico. A gente tá pautando, trazendo profissionais aqui que entendem. A gente não quer ficar falando muito juridiquês aqui, senão... a gente vai falar só para advogado. É a dificuldade do advogado, às vezes. Deixar de falar de juridiquês e ser mais acessível na sua linguagem. E às vezes eu faço essas intervenções, não é para atrapalhar. Entenda, pô, o apresentador fica atrapalhando o entrevistado. Não é não. Eu tento dar uma pitada um pouco mais de leveza. Não que ele não saiba falar, pelo contrário. A profissão desses caras é defender argumento. Mas a gente está criando um programa numa linha aqui que soe bem ao popular, para o cara mais erudito, né? Eu sou um cara que eu gosto de vocabulários rebuscados. Então, às vezes eu me policio, porque se depender de mim, eu vou sempre buscar aí o português, a língua culta padrão, né? Uhum. Mas às vezes a gente tem que brincar, tem que fazer a piadinha, tem que tornar o negócio palatável, né? Tem que tornar o negócio acessível. Você gostou, Juscelio, da experiência? Assistiria um programa desse em casa aí numa boa? De noite lá, bota na TV, deixa eu ver o que esses malucos estão falando de pedra aí. E você, que é dona de casa, bota nessa câmera aqui, tá aqui, Saulinho?
Bota aqui, ó, para eu olhar para você, dona de casa. A gente fez um teste hoje aqui numa câmera diferente. Isso aqui é a primeira formatação, porque a gente botou os patrocinadores, né? Os nossos patrocinadores estão chegando, a gente está veiculando. Essa é a primeira gravação que a gente faz. Você, dona de casa, o nosso intuito é conectar você à indústria da pedra, né? Te dá subsídio aqui. Se você entrar na nossa grade de programa, você vai ver a gente conversando com arquitetos aqui, falando sobre a aplicação das rochas, te dando opções de cores, falando um pouco de como funciona a legislação das rochas. Pra você ter esse conhecimento, pra você saber conversar, para você saber defender a sua opinião em relação ao seu arquiteto aí, ao seu consultor. O cara, não bate a pedra não, pedra mancha. Não, meu amigo, peraí. Tem tecnologias. Por exemplo, de vez em quando, inclusive eu baixei hoje um vídeo que o cara tá falando mal da pedra natural, né? Dizendo assim, esse aqui que é melhor. E tem não sei quantas mil curtidas o vídeo. Nós vamos produzir um vídeo para desmistificar isso. Meu amigo, hoje já tem tecnologia para proteger a superfície da sua pedra. Então, aqui, o pessoal costuma fazer uns testes mal intencionados aí, né? Então, bota lá vinho e tal. Obviamente, vai manchar. Óbvio, é uma pedra natural, ela é porosa, ela saiu da natureza. Agora, existem tecnologias já para você impermeabilizar a pedra, para proteger a superfície daquela pedra. Então, estão te induzindo ao erro, para você não comprar a pedra. Então, essa defesa, doutor, é a que nós estamos fazendo aqui. A gente está criando, obviamente, que são várias pautas, né? São vários assuntos, o programa aqui é diário, né? Vai ter isso também, tem isso também. Mas hoje foi dia de falarmos no Pó de Pedra Jurídico, onde temos convidado aqui juristas, advogados, pessoas que entendem de direito, que acompanham a parte legal de todo esse processo, não só da pedra, mas de outras áreas. Trouxemos pessoas aqui com expediente na área de direito digital, né? Toda essa parte de digitalização da vida humana, gente, várias áreas, criminal. Então, eu trago competências diferentes para gerar esse momento de descontração. Para nós é uma honra ter você aqui com a gente, ficando até o final desse programa. Eu peço a você, siga, curta, compartilhe, interaja com os conteúdos da nossa janela aqui, porque isso é importante para nós, né? O nosso programa ele vive de conteúdo, vive da sua interação, vive da sua audiência. É para você que a gente faz o programa. Seja sempre bem-vindo. E, mais uma vez, doutor, obrigado pela sua disponibilidade de se despencar de Vitória para cá, para nos atender, para trazer essa pauta muito interessante, muito inteligente, muito elaborada, muito delicada também. Fica o nosso abraço a você que é operador da ANM, a você que está na agência aí. Nós somos parceiros de você, a gente não está aqui para montar um cavalo de Troia, para ficar aqui só criando blá, 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 não. Vocês são, inclusive, nossos convidados. Precisamos articular isso. Trazer alguém aqui, se possível for, né, da ANM ou de algum órgão de competência, que possa falar um pouco sobre a visão do órgão sobre as coisas. Por que é amoroso, por que atrapalha, por que não vai, o que pode fazer para melhorar, como que o minerador pode levar um processo lá mais redondinho, para a bola rodar mais fácil. Tudo isso é o papel daquilo que estamos construindo aqui. Levar comunicação, conhecimento, entendimento e, por que não, entretenimento até você, porque, afinal, aqui com a gente, falar de pedra ficou mais leve. Muito obrigado pela sua companhia. E obrigado aí também pela oportunidade de falar um pouco sobre esse tema que é apaixonante mesmo, o setor de rochas, a mineração de uma forma geral e, enfim, o panorama regulatório. Eu acho que isso é educativo e instrutivo, tanto para o cidadão quanto para os empresários, e para o meio jurídico também, para os colegas advogados que eventualmente queiram ter uma perspectiva desse panorama de minerário, direito minerário, regulatório e meio ambiente. É uma honra, agradeço. Valeu, galera, muito obrigado, beijo no coração de todos!